Eu vou chamar quem tá com a gente online agora, é o Sanderson, tá? Deputado Sanderson, falei com ele hoje pela manhã, ele não ia participar do programa, aí ele me mandou que ele iria entrar com pedido de impeachment, e eu falei, participa do Tá na Roda, e ele sempre solicita aqui com a gente. Sanderson, primeiro, muito obrigado pela sua participação. Agora, o que a gente tá deixando claro aqui, te perguntar se você concorda, que temos um Senado inútil, se for falar por parte da direita. Sei que pra você é muito delicado falar isso, mas a gente não vê. A gente sabe que vai ser sabatinado. Eu não tenho o mínimo otimismo que o Zanin não seja sabatinado pelo Senado. Por isso que a gente falou aqui. É um Senado que não se mobiliza. É um Senado que não tem uma direita forte. E aí eu te pergunto, por que você vai entrar com esse pedido de impeachment? E o Capês, que é um dos caras que eu mais respeito com relação ao judiciário, ele deixou claro, não tem nada de moral nem de legal no Zanin ser indicado pelo presidente Lula, mesmo sendo advogado pessoal do presidente. Você discorda? E quais são os seus argumentos para entrar com esse pedido de impeachment diante da indicação do Zanin, advogado pessoal do Lula, pelo próprio Lula ao STF? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Thiago Asmar, ouvintes do programa Tá na Roda. Cumprimentos a todos que estão aí. Vejo o meu amigo Coronel Telhada, deputado Capitão Telhada, Fernando Capês, um belíssimo doutrinador, aliás, lá no Rio Grande do Sul, inúmeras vezes estudei pelos livros do doutrinador Fernando Capês, mas nesse tema específico, doutor Fernando Capês, eu vou discordar do senhor. Nós todos sabemos que num sistema republicano democrático não existe poder absoluto nem ilimitado, tudo tem que ser pautado pela Constituição, e nós sabemos que, apesar dessa indicação ser legal, ou seja, preencher os requisitos da lei, ela não preenche outros requisitos que são princípios constitucionais. O doutor Capês sabe muito bem, mais do que eu, obviamente, princípios constitucionais que regem a administração pública nos três poderes: legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, moralidade, etc. Então, é legal, mas é imoral, e ele quebra o princípio da impessoalidade. Essa indicação de Cristiano Zanin não se compara a nenhuma outra na história recente do Brasil, porque sabemos nós, o advogado particular não é um advogado coletivo ou classista ou corporativo, não. O advogado particular, ele é o advogado ainda atual, não é? Era, foi, é o advogado particular que sabe coisas que provavelmente ninguém sabe, só ele, tanto quanto o médico da família, o pessoal, o advogado, são membros íntimos daqueles que dependem desses profissionais. Então, a indicação do advogado particular, não estou nem falando da questão da amizade. Vamos dizer assim, jamais o Lula indicaria um inimigo. Óbvio que não vai indicar um inimigo para ser ministro do STF. Não estou falando nem na questão de ser amigo ou ser inimigo. A questão é que ele não pode indicar o seu advogado particular porque ele quebra o princípio da impessoalidade, além de ser, na minha observação, imoral. O doutor Capês sabe, tem uma lei lá de 1950, Lei 1079, que diz quais são os crimes de responsabilidade. Por isso vou entrar. Já entrei com o primeiro pedido de impeachment contra esse sujeito, lá em 25 de abril desse ano. Encaminhei a mesa diretora e agora vou entrar, essa semana que vem, com o meu segundo pedido de impeachment, porque tenho convicção que o atual presidente da República está cometendo crime de responsabilidade, artigo 4º da Lei 1079, que diz que são crimes de responsabilidade os atos praticados pelo presidente da República que atentarem contra a Constituição Federal. E aí, números cláusulas, ali aparece muito cristalinamente. Inciso 5º, atentar contra a probidade na administração. Esse ato de Lula, que espero não seja homologado pelos senadores, porque estariam também cometendo crimes de responsabilidade, mas é um ato de improbidade da administração. E depois o artigo 9º da mesma lei 1079, lá de 1950, que trata dos crimes de responsabilidade, que diz crimes contra a administração, contra a probidade da administração pública.
proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro no cargo. Então, interpretando a Constituição de forma conjunta, né, preenche os requisitos legais, preenche, mas não preenche os requisitos da moralidade e da impessoalidade, que são princípios vinculantes a todos aqueles que querem atuar na administração pública. Por isso, vamos entrar com um pedido de impeachment e espero, com toda a convicção, que o Parlamento brasileiro, a Câmara dos Deputados, tenha força, tenha compreensão de que a indicação de Cristiano Zanin é totalmente diferente de qualquer tipo de indicação. Mas um deputado, um ministro X foi advogado do MST, ou foi advogado sei lá de quem. Não compara com a indicação pessoal de um advogado pessoal, particular, daquele que está o indicando. Por isso, Cristiano Zanin não pode ser indicado, muito menos o seu nome autorizado, aprovado pelo Senado da República, sob pena de nós estarmos aí rasgando a Constituição Federal. Indicar Cristiano Zanin é como se indicasse, o presidente indicasse um filho, um irmão, um pai, um parente de primeiro grau. Por isso, tenho convicção que Cristiano Zanin não pode ocupar a vaga de ministro do STF, sendo indicado pelo Lula. Ele podia ser indicado por qualquer outro presidente, menos pelo Lula, porque Zanin foi e é advogado particular do atual presidente. Por isso, é uma afronta à Constituição Federal num país que se pretende democrático, como todos aqueles, inclusive Lula da Silva, tem dito. Olha aí, ó. É ele trazendo essa situação, Capês. Eu concordo, porque ele sabe tudo. O Zanin sabe tudo da vida do Lula. Foi o que eu disse aqui. E ele trouxe crime de responsabilidade, que vai de encontro à Constituição, pela imoralidade e pela impessoalidade. E aí? Bom, em primeiro lugar, acho que a gente tem que... Boa tarde, deputado Biratan Sanderson. Eu acho que nós temos que elogiar a coerência política e o respeito que ele está tendo pelos eleitores que o colocaram na Câmara. Nós estamos falando disso até agora há pouco. Sim. Então é preciso ter deputados que sejam fiéis às suas convicções, à promessa que fizeram durante a campanha, que respeitem a posição dos seus eleitores e façam. É um ato de protesto, um ato político, um ato de protesto. Creio que não terá... segmento, esse impeachment terá muita dificuldade de ser acolhido. Do ponto de vista jurídico, eu não considero que tenha havido crime de responsabilidade por um ato de nomeação. Essa questão de princípios é uma questão muito vaga. Eu tenho, inclusive, criticado muito o Supremo Tribunal Federal, porque essa questão principiológica, tudo é princípio geral. E o uso dos princípios gerais acabam fazendo com que o judiciário descumpra a lei, vá contra a lei, invada na seara do legislativo. Então, a questão pode ser discutível. É imoral, não é imoral? É uma questão... mas trazer isso para um plano de crime de responsabilidade por interferência na independência dos poderes, eu acho que é um passo muito grande. Mas eu quero dizer o seguinte, eu tenho uma discordância com relação à posição jurídica, mas eu quero dizer que eu respeito a posição de Vossa Excelência. Eu acho que o deputado está agindo politicamente de uma maneira que é necessário que se haja, ou seja, tem que ter oposição. Se não houver oposição, se não houver contraposição de ideias, se não houver uma contestação, se todo mundo fica quietinho que nem carneirinho, não se manifesta, isso acaba virando uma ditadura dissimulada, mas uma ditadura. Então eu quero dizer o seguinte, tenho uma discordância, deputado, mas eu quero parabenizá-lo e dizer que o senhor está agindo de maneira coerente, e é isso que se espera dos parlamentares. Tiago, o Sanderson, me permita aqui fazer um elogio, amigo nosso na Câmara dos Deputados, um dos deputados mais atuantes lá, inclusive é presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, onde tem feito um trabalho muito forte, não só na oposição a esse governo
tão preocupante para o Brasil, mas nas causas de segurança pública. E nessa comissão nós temos em vários momentos nos posicionado no sentido de que seja trazida a verdade em muitas atitudes do governo, não só por parte do presidente, mas por parte de alguns ministros que têm se mostrado, inclusive, muito incoerentes na sua posição. E o Sanderson, com essa apresentação desse impeachment, com certeza terá a nossa assinatura também, e é o que o Brasil quer. O Brasil quer um parlamento, o Brasil quer uma Câmara que imita a opinião do povo, e a opinião do povo é justamente o que o Sanderson está apresentando. Nós não podemos entender onde um presidente da República, o maior dirigente do país, tenha dentro do órgão de justiça, um órgão de julgamento, um órgão que controla a justiça no país, o seu advogado particular. Isso é muito bairrista, isso é muito incoerente, isso deixa claro que o presidente da República, o homem que devia ser mais preocupado com a não influência nos poderes, está influenciando agora, o poder. Telhada, Quando ele coloca o seu advogado uma particular. questão. Nós fomos deputados juntos. Sim. Eu quero também aproveitar a presença do deputado Biratã Sanderson aqui e falar para vocês. Eu tenho notado nas comissões permanentes, Comissão de Segurança, Comissão de Justiça, quando há convocação ou convite de algum ministro para prestar depoimento, e agora na CPI do MST, que alguns deputados da oposição estão entrando no jogo. Exato. Dos deputados da esquerda. Então vocês precisam tomar cuidado, vocês são deputados mais experientes, e avisar os demais para não cair nesse jogo de provocação. O que faz um deputado da situação? Começa a ofender o deputado que está falando. Eu vi agora do Ronaldo Caiado, foi atacado violentamente por deputados da situação, da base aliada, quando ele estava fazendo um depoimento substancioso com relação ao MST. Então é preciso tomar um pouco de cuidado com isso. Não deixar transferir o objetivo principal de uma CPI, que é apurar um fato grave, um crime. O objetivo principal da inquirição de uma autoridade numa comissão, virar esse circo que eu tenho visto aqui, que depõe contra o parlamento e atrapalha o trabalho de vocês também intencionados. Exato. E querem fazer um trabalho sério. Mas nós temos tomado essa cautela. Nós temos tomado essa cautela, não só o deputado Sanderson como presidente da comissão, mas nós que somos um pouco mais velhos de idade e também já com mais de 10 anos de política, e orientar os deputados mais jovens, mais novatos no cargo, para que não entrem no jogo, porque a provocação é constante, eles vivem provocando, eles afrontam. Se nós entrarmos nessa briga particular, nós perdemos a questão. Telhada, então, você sabe disso. Telhada, você sabe, antes de uma reunião como essa, existe um treinamento, sem dúvida, uma preparação, alguém é escalado para bater. E vocês precisam ter essa estratégia também. Sim. Porque senão vai ficar só o bate-boca. Só interessa quem está sendo investigado. Capês, eu acho que é importante falar uma coisa aqui. Fazer uma defesa. Rapidinho, Márcio. Que apesar de eu achar que não tem nada de legal, nada de inconstitucional na indicação do Zanin, o pedido de impeachment é legítimo. E não vai ter nada de errado se for um pedido que prospere, apesar de eu não acreditar. Mas se prosperar não tem nada de errado, por quê? Porque o julgamento de um pedido de impeachment, ele é de natureza política. Muito bem. E não jurídica. Muito bem. Por isso mesmo é que quem julga são os deputados e não juízes. Então, se o parlamento entender, né, admissão na Câmara, julgamento de mérito no Senado, que houve crime de responsabilidade, apesar de juridicamente não ser, politicamente pode ser considerado e pode alcançar o impeachment. Vamos nos lembrar no caso da ex-presidente Dilma Rousseff, que ela foi absolvida no julgamento jurídico das pedaladas fiscais, mas foi condenada e com chancela do STF no Congresso Nacional ao impeachment. Então, é um pedido legítimo do deputado. O problema também é o Senado, né? Porque a Câmara, muitas vezes, ela veta. Como foi no marco temporal agora. No marco temporal, foi vetar. Na Câmara, ganhou a bancada do agro.